Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou o professor Pedro Turco e o nosso tema da aula de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Conteúdo importantíssimo para os estudantes de toda a terceira série do ensino médio, também você que está preparando para o Enem 2020, tá certo? Lembrando que o Enem não foi cancelado, ele foi adiado, então continuem a sua maratona de estudo e resoluções de questões. Em aulas anteriores, nós já falamos do ponto de vista de conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje, nós vamos resolver questões. Então eu separei para vocês algumas questões importantes que caem em vestibulares importantes e que podem ajudar você que está aí na terceira série do ensino médio a se preparar para o Enem. Então aqui hoje nós vamos resolver questões, vai ser uma aula diferente. Eu não vou trabalhar tanto conteúdo, nós vamos focar apenas nessas questões, tá bom? A nossa expectativa de aprendizagem da aula de hoje é compreender a formação de alianças e conflitos no contexto da disputa por hegemonia. Veja, isso aqui é importante. Nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, então nós vamos estudar blocos de poder que entraram em conflito, né? Principalmente os estados nacionais da Europa e depois a entrada de outros estados, países, como o Japão e os Estados Unidos. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse processo, sobre esse conflito e é claro, tentar desenhar para vocês, a partir de questões, o que foi a Segunda Guerra Mundial e algumas, pormenorizadamente, algumas características que fazem parte desse processo histórico, tá bom? Antes da gente entrar nas questões, eu separei para vocês 3 grandes características, né, aspectos gerais, só para vocês rememorarem aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre os anos, né, de 1939 a 1945. Ela é caracterizada, né, como um conflito de Estado e guerra total. O que é isso, né? Os países mobilizaram grandes recursos militares e financeiros para o desenvolvimento dessa guerra. E 2 blocos foram fundamentais para o desenvolvimento do conflito. O primeiro bloco, o bloco dos aliados, com países como Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e do outro lado o eixo, né, o bloco do eixo, com Alemanha, Itália e Japão. Veja, esses 2 blocos entraram em conflito. É claro, não basta a gente lembrar, né, que os Estados Unidos entrou depois. Ele não entrou inicialmente na Segunda Guerra Mundial, ele entrou no decorrer do processo. E também lembrar que no bloco do eixo, a Alemanha vivia sob o regime político nazista e a Itália vinha decorrente de um regime político chamado fascismo, né? Que são regimes políticos totalitários e autoritários que mais tarde vão ser derrotados. Depois a gente verá com calma o desfecho desse processo histórico, tá bom? Vamos para a questão 1, coloca na tela aí para mim. A questão 1 é do Instituto Federal de Pernambuco, é uma questão de 2017. Olha o enunciado aí, ó. A Segunda Guerra Mundial eclodiu quando, no final da década de 1930, Hitler iniciou seu programa de expansão do nazismo pela Europa. Esse conflito durou até o ano de 1945, quando os chamados aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, derrotaram a Alemanha. Assinale a alternativa correta sobre esse conflito. Antes da gente entrar nas alternativas, aqui basta separar algumas características, né? Primeiro, o processo inicial da Segunda Guerra Mundial começou, logicamente, com o processo de expansão da Alemanha nazista. O Hitler, né, todo mundo sabe, esteve à frente desse regime político e esteve à frente desse processo de expansão territorial.
Uma vez, né, uma tentativa de se construir uma nação imperialista por toda a Europa, essa nação entra em conflito com outras demais nações e daí eclode a Segunda Guerra Mundial. Então, o enunciado dessa questão 1 fala sobre isso, tá bom? Vamos às alternativas. Alternativa A. O Brasil, através da Força Expedicionária Brasileira, FEB, enviou soldados para combater os aliados na Europa e, com isso, reafirmou sua posição de apoio aos países do eixo. Letra B. Os Estados Unidos não participaram da guerra desde o seu início, apenas declararam guerra ao eixo, Alemanha, Itália e Japão, após o ataque à base estadunidense de Pearl Harbor. Letra C. A participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi interrompida devido à eclosão de uma revolução socialista, que derrubou o czarismo e levou o operariado ao poder. Letra D. Durante a guerra, o envio de judeus para os campos de concentração nazista recebeu duras críticas da população alemã, que não apoiava a ideia de Hitler de exterminar esse povo. Letra E. Esse conflito desenvolveu-se basicamente em solo, sendo bastante raro na época o uso de aviões ou de embarcações para fins militares. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B, né? Os Estados Unidos não entrou inicialmente em guerra, principalmente contra a Alemanha nazista. Os Estados Unidos só entram em guerra de fato, né, a partir do ataque que os japoneses fizeram, né, um ataque planejado que os japoneses fizeram a uma base militar dos Estados Unidos chamada Pearl Harbor. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B. Observem aí, ó. Os Estados Unidos não participaram da guerra desde o seu início. Apenas declararam guerra ao eixo, Alemanha, Itália e Japão, após o ataque à base estadunidense de Pearl Harbor. Veja, eu separei uma dica de filme que pode ilustrar esse momento histórico para vocês. É um filme produzido que leva o mesmo nome da base aérea que foi atacada pelos japoneses, a base aérea americana que foi atacada pelos japoneses. Chama Pearl Harbor. Olha na tela, uma dica de filme para você que quer saber um pouco mais sobre esse período da Segunda Guerra Mundial e sobre o ataque japonês a essa base aérea estadunidense, tá bom? Ele é um filme de 2001, vale a pena vocês procurarem nas plataformas digitais, né? Até mesmo baixarem nos seus computadores através de downloads, tá bom? Fica a dica para você que gosta de filme, de história e que vai ajudar vocês a compreender esse contexto histórico, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 2 é lá de uma universidade lá do sul do país, de Santa Catarina. Observe, coloca na tela para mim. Em 1945, terminava a Segunda Guerra Mundial. Em 2015, completaram-se 70 anos do fim desse conflito, que trouxe consequências econômicas, políticas e sociais para o continente europeu. Nesse contexto, o fim da guerra, todas as alternativas estão corretas, exceto a. Isso aqui é uma questão importante, né? É uma questão de exclusão. Então, nós vamos achar a alternativa que está errada, né? E que, em certa medida, não está vinculada ao fim da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que o fim da Segunda Guerra Mundial foi um fim dramático, com as duas bombas nucleares, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, que os Estados Unidos, em certa medida, mostrou para o mundo todo o seu potencial bélico. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esse processo final de encerramento da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vamos às alternativas, né? Alternativa A. Mesmo após a rendição alemã, a guerra continuava no Pacífico entre os aliados, liderados pelos Estados Unidos, contra os japoneses. A possibilidade do prolongamento do conflito fez com que o governo estadunidense decidisse pelo uso de bomba atômica contra os japoneses, então isso aí está certo. Letra B. O Brasil, aliado dos Estados Unidos no conflito, enviou a FAB, né, a Força Expedicionária Brasileira, para combater na Europa. O Brasil participou até o fim do conflito na Europa, contribuindo para a tomada de Berlim e as negociações da rendição alemã. Letra C.
Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. A zona soviética, posteriormente, deu origem à República Democrática Alemã, a famosa Alemanha Oriental. Letra D. Uma das grandes heranças da Segunda Guerra Mundial foram as disputas político-ideológicas e militares entre os Estados Unidos e a União Soviética, criando a Guerra Fria e bipolarizando o mundo entre capitalismo e socialismo. Então, a resposta certa dessa questão é a letra B, né? O Brasil, em certa medida, nunca participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial e, é claro, principalmente, ele não participou do processo de rendição da Alemanha nazista. Então, a letra B é a questão que está errada, né? Observem ela na tela. O Brasil, aliado dos Estados Unidos no conflito, enviou as forças expedicionárias brasileiras para combater na Europa. O Brasil participou até o fim do conflito na Europa, contribuindo para a tomada de Berlim e as negociações para a rendição alemã. Na verdade, o Brasil nunca participou de negociação alguma para a rendição da Alemanha nazista, e, em certa medida, isso ocorreu após a tomada da União Soviética, né? O exército alemão é derrotado pelo exército da União Soviética, e no Japão ocorreu aquele fenômeno que eu falei, das 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Separei outra dica importante de filmes para vocês, que estão aí na 3ª série do ensino médio e que podem ajudar vocês a compreender esse processo final. O filme chama A Queda. Põe na tela para mim. A Queda, As Últimas Horas de Hitler. É um filme de 2014. Esse é um filme que conta os últimos momentos do Hitler, né? E alguns erros estratégicos militares. E entre esses erros estratégicos militares está justamente a invasão da União Soviética. É claro que essa invasão ocasionou na derrotada do exército nazista alemão e, consequentemente, o processo de desestruturação do Império Nazista e o fim do Hitler, um fim trágico. Vale a pena vocês verem esse filme que conta esse desfecho final da Segunda Guerra Mundial. Veja, só para a gente finalizar a aula de hoje, o fim da Segunda Guerra Mundial gerou a construção de uma nova conjuntura político chamado de Guerra Fria. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome, então mais para frente, em aulas posteriores, a gente vai trabalhar esse desdobramento da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Guerra Fria. Tá bom? Encerramos a nossa aula de hoje, não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com o meu grande amigo, professor Ivair. Para você que é estudante da 3ª série do ensino médio, tá bom? Não saiam daí, até a próxima. Um forte abraço do professor Pedro Turco. Fiquem com Deus.